Olá, queridos amigos. Estamos chegando ao final de mais um dia. A correria foi tanta, mas nesse momento peço licença para partilhar contigo a reflexão da palavra de Deus no nosso Palavra por Palavra, neste dia 29 de setembro. Nós celebramos com toda a igreja os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Essas criaturas de Deus que nos trazem a certeza de que Deus nos defende de todo mal, Miguel, de que Deus quer sempre nos salvar, Gabriel, e que Deus nos quer curar sempre, Rafael. Os três arcanjos, mais do que nós, como as nossas artes, os trazem com asas, com espadas, com roupagens. Anjo e arcanjo é uma realidade que nós também podemos ser. Eles são espirituais, são aqueles que nos defendem, são mensageiros, são intercessores, mas a natureza deles, agir em nome de Deus, cumprir a ordem de Deus, ser canal para que Deus se faça presente no meio de nós, eles nos ensinam e por isso nós podemos ser assim. O único e intermediário, o único que nos liga a Deus, o único intercessor que nós temos é Cristo. Ele é o rosto de Deus Pai. Os anjos, as milícias celestes, os santos, a Virgem Maria, todos são intercessores no sentido de que nos levam a Cristo, porque todos ou contemplam o rosto de Cristo, como são os anjos, ou estão contemplando o rosto de Cristo, porque viveram por Cristo, com Cristo e em Cristo. Eu gosto muito de pensar, porque muitas pessoas foram ganhando, foram acolhendo, foram guardando outros nomes que outras tradições legaram. Nós, cristãos católicos, temos apenas os três, porque são os três que aparecem na Bíblia. Lá em Daniel, por exemplo, está a presença do arcanjo Miguel, também está no Apocalipse, também está no livro de Judas. Lá no livro de Daniel está Gabriel, mas também nos evangelhos, quando ele anuncia o nascimento de João Batista a Zacarias e o nascimento de Jesus a Maria, e também a tradição lega que foi para José. E Rafael sempre acompanhou Tobias na sua viagem, defendendo, protegendo e depois ajudando a Tobias a curar, a levar a cura para o seu pai Tobit. Então, essas três realidades, elas nos ajudam a participar na missão de Deus, de anunciadores da salvação, como Gabriel, de pessoas que se sabem protegidas das forças do mal e por isso vamos sempre contra as forças do antirreino, Miguel, e pessoas que têm capacidade de curar, capacidade de ser bálsamo, de ser remédio, de ser curativo, então como o arcanjo Rafael. Essa é a mensagem de quem nós celebramos nesse dia 29. Antigamente se celebrava separado, por exemplo, São Rafael lá no mês que vem. A reforma litúrgica colocou os três na mesma festa, na mesma celebração. E celebrando Miguel, São Gabriel, São Rafael, nós celebramos toda a corte celeste, com os anjos da guarda, com os querubins, com os serafins, com as potestades, com as dominações, com os tronos, com as virtudes, toda a milícia do céu. E o texto que a igreja separou para iluminar e para nos conduzir nas celebrações do dia de hoje é do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 47 a 51.
E esse texto termina lá no versículo 51, Jesus dizendo para os discípulos que o céu vai estar aberto e verão os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa expressão, queridos amigos, é com elas que nós começamos essa segunda parte, meditando então o Evangelho, que em Cristo o céu está aberto e Ele agora é a escada que nos leva até Deus e que trouxe Deus até nós, porque Ele é Deus humanado. Ele elevou a dignidade humana, é Ele que assumiu tudo o que nós somos. Ele é igual a nós em tudo menos no pecado, mas assumiu até os nossos pecados para nos oferecer ao Pai puros, limpos, dignos, para sermos a oferta verdadeira. Esse céu aberto agora não tem ninguém que feche, porque o coração de Cristo é amor, ternura e misericórdia. E no início deste texto, lá no versículo 47, conta mais um chamado, porque o capítulo 1 de João praticamente é a narrativa dos primeiros que foram chamados. André, Pedro, Tiago, João, aqui Filipe e Natanael. É a comunidade nascente. É João colocando os primeiros que foram chamados e nos ensinando que às vezes é Cristo que nos chama diretamente ou é Ele que, ao tocar nosso coração, faz com que nós chamemos outras pessoas. Com o Filipe foi assim. Jesus o chamou e ele vai e chama Natanael. E é tão interessante porque Jesus faz um elogio para Natanael, um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Esse israelita de verdade é aquele que espera o Messias e que é capaz até de mudar os seus pensamentos, porque naquele tempo esperar o Messias era esperar que se cumprisse as profecias e o Messias, segundo a tradição, teria que vir de Belém, como nós escutamos lá no início do Evangelho de Mateus. Mas Jesus era de Nazaré, por isso que ele vai dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque ele sabia que as profecias diziam que o Messias viria de Belém. Aí Jesus diz assim para ele: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Não é só da árvore dos figos, mas é o homem cumpridor da fé de Israel. A figueira significa a tradição de Israel, a tradição do povo da promessa, do povo da aliança. E quando, diante dessa afirmação de Jesus, Natanael responde com uma profissão de fé: Mestre, tu és o Filho de Deus e o Rei de Israel. Ainda na boca dele é aquela mentalidade triunfalista. Filho de Deus, ok. Rei de Israel, não do poder, não da pose, não da força, não da violência, mas sim no sentido daquele que serve e que chama a partir de Israel toda a humanidade. Ele professa a fé e Jesus vai dizer para ele: só porque eu te disse, te vi debaixo da figueira, você crê? Eu te garanto, coisas maiores do que essa verás. Perceberam quantas vezes aparece o verbo ver, verás, viu? É porque no Evangelho de João aparece mais de 100 vezes essa palavra. E é um verbo muito importante que não é só os olhos, mas é do coração. É ter esse novo olhar a partir de Jesus. Ele, como dizia, como começamos, que é a escada que nos leva até Deus, é a porta estreita, mas aberta para chegarmos até o céu. Peçamos hoje, queridos amigos, que a partir e através dos encontros e dos chamados,
nós sejamos cada vez mais apaixonados por Jesus, que nos encontremos com Ele na Eucaristia, na palavra, como estamos fazendo, que nos encontremos com Ele nos irmãos, na comunidade de fé, naqueles que sofrem, nos ministros ordenados, na comunidade que celebra, que nos encontremos com Ele pela oração, pela adoração, mas principalmente que nós tenhamos a coragem de nos encontrar com Ele e ajudar outras pessoas a fazerem esse encontro. Que os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael nos inspirem e nos ajudem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, queridos amigos. Não gosto de fazer a reflexão só por fazer. Hoje de manhã, nos muitas coisas que tínhamos por realizar, então não deu para nós fazer como queríamos. E agora sim, agora rezado, agora meditado, agora remoída a palavra ruminada dentro de nós, podemos partilhar com vocês e assim rezarmos uns pelos outros. Fiquem bem e amanhã estaremos juntos, se assim o bom Deus nos permitir. Tchau, tchau. Muito obrigado. Deus abençoe.